Oi, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão assistir o vídeo, mas a gente vai fazer então essa primeira experiência, que é fazer uma videoaula para tentar ajudar vocês aí na revisão da matéria, na preparação para a prova. Eu vou tentar pegar os temas que eu vejo que são mais importantes do capítulo 9 e passar para vocês, tá bom? Então é uma experiência, espero que vocês gostem. Depois me deem um feedback, me deem uma opinião de vocês, se ajudou ou se não ajudou vocês nesse preparo, nesse estudo para as provas, tá bem? Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje vai ser geopolítica, ou seja, a política entre os territórios, entre os países, entre os continentes e como que essa política ajuda a resolver ou cria problemas para esses países. Então a ideia de estudar a geopolítica é estudar os conflitos, os acordos, as negociações, tudo aquilo que existe entre os países do mundo. Nós vivemos principalmente no mundo globalizado, onde a geopolítica, as relações entre os países, todas elas têm uma importância enorme. A aproximação de um país a outro país gera consequências em toda a comunidade global e isso é importante para a gente poder entender por que nós estamos todos interconectados, interdependentes, portanto não dá para a gente viver de uma forma isolacionista. Não dá para a gente se isolar do restante do mundo. Isso serve para países e serve para pessoas também. Fica a dica, tá bem? Vamos lá então. Nossa geopolítica ela vai se focar nessa matéria, na geopolítica da Ásia, da Europa e da Oceania, tá joia? Bom, questões importantes que vocês têm que estar atentos durante o estudo dessa matéria. Em primeiro lugar, essa videoaula ela é uma base para vocês, mas não deixem de ler a apostila, não deixem de fazer as atividades, não deixem de correr atrás de outras informações sobre o tema. Somente o professor falar é pouco demais. A educação depende muito mais de vocês do que somente do professor, tá bom? Bora! Questões importantes. Compreender o desenvolvimento da Ásia, da Europa e da Oceania dentro dessa organização política. A Europa, primeiro continente do mundo a se desenvolver a partir da Revolução Industrial, Ásia e Oceania, que antes eram colônias dos países europeus e agora estão vivenciando um desenvolvimento, um progresso a partir da independência que eles tiveram. Outra coisa importante para a gente dar atenção nessa matéria é sobre os conflitos, principalmente os conflitos violentos que acontecem dentro desses três continentes, mas que geram consequências para a ordem mundial, a ordem multipolar do mundo. Essas são as ideias que vocês têm que o tempo todo estar tentando buscar ao longo da apresentação, ao longo do estudo da apostila. Eu estou com a apostila aqui do meu lado, é bom vocês estarem com a de vocês para poder ver os mapas, para poder se localizar aonde estão cada país que eu vou estar citando para vocês hoje. Beleza? Bora! Vou começar dando um passo atrás na história que fala sobre a Guerra Fria, que aconteceu a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e se prolongou, a Guerra Fria se prolongou até o ano de 1991, quando ocorreu a queda do Muro de Berlim. O que foi a Guerra Fria? Guerra Fria foi um processo de polarização, ou seja, de afastamento do centro em direção aos polos. E esses polos eram marcados, de um lado, os Estados Unidos, representando os países capitalistas, do outro lado, a União Soviética, representando os países socialistas. Esses dois polos, esses dois países, essas duas visões de mundo, colocavam o mundo todo dentro de uma guerra de ideias. A Guerra Fria não foi uma guerra de mísseis, não foi uma guerra de navios, aviões, tanques. Não, a Guerra Fria foi uma guerra de ideias. Essas ideias geraram conflitos em algumas regiões do mundo. Mas o grande conceito de Guerra Fria relata muito mais uma guerra de ideias do que propriamente uma guerra de violência.
tá bom? Bora. Isso tudo fez com que o mundo criasse uma ordem chamada Ordem Bipolar do Mundo. Bi2, polar, dois polos do mundo, Estados Unidos e União Soviética. Esses polos, eles foram organizando os países em blocos. Então você tinha lá os Estados Unidos liderando o bloco da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e você tinha lá do outro lado o Pacto de Varsóvia, que era o grupo dos países socialistas. União Soviética, China, Cuba, Alemanha Oriental. A Alemanha tem um detalhe interessante, porque o país Alemanha ficou dividido em dois. A Alemanha Oriental do lado da União Soviética, a Alemanha Ocidental do lado dos Estados Unidos. Tanto é que na cidade de Berlim havia um muro separando a parte oriental da parte ocidental. O fim da Guerra Fria é marcado, tem um símbolo, que foi a derrubada desse muro na cidade de Berlim, em 1991. Quando esse muro caiu, simbolicamente, retratava-se o fim da ordem bipolar de mundo. E com o fim da ordem bipolar de mundo, tem início a ordem multipolar de mundo. O mundo passou a estar totalmente conectado, totalmente globalizado. E aquelas influências que tinham ocorrido durante a Guerra Fria se estenderam um pouco mais durante esse mundo multipolar. Mas não havia limites claros, não há limites claros no mundo multipolar. Os países têm liberdades para se conectarem, negociarem, criarem blocos econômicos, criarem negociações econômicas, políticas, sociais. É assim que nós temos hoje o Mercosul, que faz negociação com o Mercosul, que faz negociação com os países da América do Norte, com os países da Ásia. Então hoje o mundo está totalmente globalizado, nós já falamos disso nas aulas nossas anteriores. Depois que nós acabamos com o conflito de ideias entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo não tinha mais o poder centralizado nas mãos da União Soviética e nem na mão dos Estados Unidos. Surgiu ali a oportunidade de países se destacarem como concorrentes dos Estados Unidos. Então, países que foram se enriquecendo, países que foram se desenvolvendo, passaram a gerar perigos na ideia de uma potência mundial como os Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam o título de única grande potência do mundo. Existem hoje outros países que concorrem com os Estados Unidos em várias formas. A principal delas é a China. Já falei para vocês várias vezes da importância da China e como a China consegue hoje disputar com os Estados Unidos, principalmente na área econômica, em grande pé de igualdade. Então são dois países que têm poder econômico e que se digladiam tentando ver qual deles consegue melhores oportunidades e maior desenvolvimento no cenário econômico mundial. A China, ela conseguiu se tornar uma grande potência mundial quando ela pôs fim ao isolacionismo, ao fechamento da sua economia que tinha sido criado com a Revolução Comunista da China. A China, que foi governada de uma forma fechada, política e economicamente durante décadas, a partir da década de 70, ela começou a se abrir ao capitalismo, aos investidores externos, ao comércio global. E ela vai hoje conseguir conquistar esse espaço de competição com os Estados Unidos, porque hoje a China é um dos países que mais cresce no mundo anualmente. Mas para poder chegar a isso, nós tivemos que acabar com o bloqueio, com o fechamento econômico da China. Não que a China tivesse se aberto de uma forma total. A China, ela ainda hoje é fechada politicamente. O Partido Comunista, que governa a China, ele permitiu a abertura econômica, mas ele não permitiu a abertura política. O povo da China, em 1989, foi para as ruas pedir essa liberdade política, essa participação democrática, mas o governo do Partido Comunista Chinês disse não.
e não aceitou abrir a China para a democracia. Tanto é que existe uma cena muito conhecida, que é a cena de um tanque de guerra na Praça Celestial, que está de frente com uma manifestante chinesa que tenta se manifestar contra a ditadura, contra o fechamento político da China. Esse dia vai ser marcado porque houve um massacre e centenas de pessoas foram mortas. Não se sabe ao certo quantas morreram, porque o governo chinês não divulga informações reais para a comunidade global, mas naquele dia o massacre matou muitas pessoas na China que pediam democracia, que pediam liberdade política. Bom, vou parar aqui para poder baixar esse vídeo, daqui a pouco eu mando mais para vocês, tá bom?